Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, nesta segunda-feira abençoada, eu tenho a oportunidade mais uma vez de estar perto de você para juntos meditarmos a palavra do Senhor, vivendo esse tempo da Quaresma com maior intensidade, com maior fervor. Essa palavra que ajuda a transformar nossa vida para melhor. O evangelho dessa segunda-feira é Lucas 6, 36 a 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o evangelho de hoje nos vai falar da essência de nosso Deus. Deus é esse ser misericordioso que nos ama imensamente, que foge à nossa maneira de pensar. Deus é tão misericordioso que Ele nos desconcerta e nós não entendemos a bondade de Deus no mundo, na nossa vida. Eu lembro nesse momento aquela passagem no livro do profeta Jonas. Deus que chama Jonas para ir pregar lá em Nínive, uma cidade muito grande, onde praticava muita maldade. E Jonas não quer ir, porque tem medo. E a gente sabe aquela história que ele foge e acaba sendo levado no ventre de uma baleia para Nínive. E chegando lá, a cidade escuta a voz do profeta, acredita. E Jonas, então, ele fica triste porque vê que Deus não castigou aquela cidade e ele achava que Deus tinha que agir duro com aquele povo, mas Deus acaba perdoando, acaba compreendendo, acaba salvando aquele povo. Jonas ficou tão triste com Deus que até pediu a morte, porque ele se sentia desprestigiado. Deus não havia continuado firme com aquela ideia de castigar aquela população. É isso que acontece na nossa vida. Nós estamos tão educados na lei do olho por olho, do dente por dente, na lei da vingança, que a gente não é capaz de praticar com os outros a melhor forma, que a misericórdia é a forma que Deus sempre faz para com seus filhos e para com a humanidade. Daí que nós realmente temos que aprender com Ele. Lembro muito bem uma frase da Madre Teresa de Calcutá, quando ela dizia que no coração dela, ela não tinha tempo para julgar as pessoas,
mas tinha tempo, tinha espaço para amar. Porque no coração da gente, ou nós amamos, ou nós ajudamos, ou nós acabamos também condenando as pessoas, ou nós acabamos julgando as pessoas, e aí isso não vai fazer bem para ninguém. Por isso, vamos todos, durante esse tempo da Quaresma, pedir a graça da conversão. Essa conversão que é realmente olhar o mundo com o olhar de Deus, onde cada um de nós deve cuidar dos irmãos e também da própria criação. A gente não pode tratar a natureza como se fosse um objeto só para render lucro, só para ser explorado. Nós temos que olhar a natureza como um ser que faz parte da nossa existência. E que se o ambiente onde nós vivemos, o ar, a água, as plantas, elas forem destruídas, se esse equilíbrio não continuar, todos nós seremos prejudicados. É por isso que nesses dias a Igreja do Brasil tem se somado com tantas pessoas, com os povos indígenas, que são os guardiões da floresta, com outras pessoas de boa vontade, para alertar aos nossos parlamentares, a fim de que eles não aprovem leis que facilitem a destruição da natureza, o garimpo nas terras indígenas, que a gente possa ter no país espaços preservados que servirão para a coletividade, para o bem de todos. Isso é o mínimo que nós podemos lutar para que realmente o nosso futuro, o futuro das nossas gerações, seja garantido. Cada vez mais estamos tendo consciência do pecado ecológico. Antigamente ninguém falava nesse tipo de pecado, mas o pecado ecológico é quando eu, por ação ou omissão, eu prejudico o meio ambiente, a natureza. Quando eu ando aí destruindo as coisas que Deus fez ou danificando essa natureza, às vezes com erros irreparáveis. Por isso é preciso nós tomarmos consciência desse cuidado que todos devemos ter com a obra que Deus nos deu. A natureza hoje, como diz o Papa Francisco, é uma pobre que está sendo explorada, destruída, danificada. E assim a gente tem que ter compaixão deste mundo para que realmente a paz possa acontecer. Continuemos rezando pela paz no mundo, pelo entendimento entre as nações, para que todos os povos não se deixem levar pelo ódio e pela ganância, mas encontrem os caminhos verdadeiros da paz, que é fruto da justiça, é fruto do respeito aos direitos dos outros. Deus Todo-Poderoso abençoe a você durante toda essa semana que está começando, e que você seja sempre uma pessoa com saúde e muito feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.